Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham na Rádio Legislativa FM 96,7 e na TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.2. Olá, Guilherme, olá, Juliano Finabu. Olá, bravo, Guilherme, um abraço para você que nos acompanha. Estamos chegando de novo, Guilherme, para trazer as atualizações regionais não boas, nacionais piores ainda para você. Mas vamos falar de esporte, né? Olá, Guilherme. Olá, Juliano. Olá, bravo. Quem que fala assim? Eu não sei. Eu sou o Juliano. O Juliano. Olá para você que nos acompanha, o Vasco. E o Vasco. É isso aí, meus Parece caros. que ia, mas não foi. É isso aí. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pousão se distancia da permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo mais líder do que nunca e sobrando no Brasileirão da Série A. Brasil perde para a França na segunda rodada do Mundial Feminino de Futebol. E os consagrados quadros Curiosidades do Esporte, narrações inesquecíveis. Está no ar, Câmara Esportes. Bem, amigos, o sonho está acabando, né, meninos? Está acabando, né? Difícil a permanência do Pouso Alegre Futebol Clube na Série C. Com o futebol, assim, pouca melhora. Tem uma melhora? Tem, mas pouca. Não suficiente. Exatamente. Falamos junto. Exatamente. Parabéns. Não o suficiente para ter aquela arrancada fenomenal no final do campeonato, Juliano. Pouso Alegre ontem deu sorte, né? Começou o jogo, o Ingro fez um frango, né? um gol ali de fora da área. Desculpa, frango do goleiro. frango do goleiro. Não é frango, é colaboração. Isso, tá. Colaboração Mas do goleiro. depois teve uma colaboração também do nosso goleiro no segundo gol, né? Que espalmou a bola, infelizmente. Mas o Pouso Alegre fez um gol aos 5 minutos, difícil, né? Que estava a situação assim, Pouso Alegre não fazia gols, fez no começo, dá aquele up. A gente vê nas comemorações, né? Lá, dá aquele up, né? O time, você vê o banco de reserva comemorando junto. Parece que sai aquela nhaca, né? Aquela coisa assim, que não tava dando sorte. Mas aí foi lutando, o CSA batendo em cima e não conseguiu suportar a pressão. Sofreu um empate ali aos 28 minutos e o gol nos acréscimos ali, decretando a vitória do CSA. Veio do teu time, né? Do meu time? Por quê? Jô. Foi o Jô que fez o segundo gol. O Jô que fez o segundo gol? Não estava atento a essa questão do... Jô Pagode. Jô? Jô Pagode. Jô Pagode. Olha só. Que maravilha. Meus amigos. E o Pouso Alegre ontem teve muita crítica, né? Por causa da questão da cera em campo, né? Pouso Alegre tentou jogar com o resultado debaixo do braço, mas os jogadores caíram muito. Fez até lembrar de uma partida aqui contra o Tupi, né? Que o Tupi fez muita cera. Quem tá assistindo que esteve nesse jogo lembra, no Campeonato Mineiro, que o Pouso Alegre acabou ainda empatando o jogo, tava 2-0 pro Tupi. E o Romarinho depois enterrou a bola, chutando por cima do gol. Do pênalti. Então, no pênalti, no finalzinho do jogo, ontem o Pouso Alegre não conseguiu, né, segurar o time do CSA. Acabou tomando e aí você vê o reflexo. Só pra gente fechar esse negócio da série, me desculpe aos críticos, mas é muita hipocrisia. Porque se fosse a favor, eu tenho certeza que a torcida já comemorou. Então essa questão de cera, de reclamação de torcedor, hipocrisia, no meu modo de ver. Porque já aconteceu de um lado, a gente fica bravo, já aconteceu do outro, a gente fica satisfeito. Então, futebol é isso. Só que o Pouso Alegre foi punido depois, né? Porque deu 11 minutos de acréscimo e acabou tomando nesses acréscimos aí o gol que tirou pelo menos um ponto que ele traria lá. Sim, de na lá, maioria né? das vezes sempre é punido o time que faz cera. É isso aí, meus amigos. O Pouso Alegre se distanciou mais ainda da salvação da Série C. Agora está a 3 pontos. Torcer pro Aparecidense hoje ganhar do Floresta, senão complica ainda mais. Esse jogo vai estar acontecendo nesse momento às 8 horas da noite, que começou a Aparecidense e Floresta, e Brusque e São Bernardo também.
Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C ficou desse jeito, Juliano Finamor. Vamos lá. Amazonas, 28 pontos em primeiro, Botafogo da Paraíba, 27 pontos em segundo lugar, deu arrancada após vitória contra o Pouso Alegre, viu? Volta Redonda, 26 pontos, terceiro colocado, Brusque, quarto, jogando nesse momento, pode chegar à liderança novamente com 26 pontos, Operário, quinto lugar com 26 pontos, Náutico, sexto lugar com 24 pontos, São José, São José lá do Rio Grande do Sul, sétimo colocado com 23 pontos, Paysandu, oitavo, fechando a zona de classificação com 22 pontos. Fora da zona de classificação, CSA, né, que foi a 21 pontos, em nono lugar, São Bernardo, com 21 pontos também em décimo lugar, aí vem o Ipiranga, em 11º lugar com 19 pontos, Confiança, com 19 pontos em 12º lugar, 13º Figueirense com 17 pontos, Remo, 14º com 17 pontos, Aparecidense, 15º com 16 pontos, e o Floresta, 16º com 15 pontos. Esses fora da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, o América abre a zona de rebaixamento com 15 pontos em 17º lugar, Manaus, 18º lugar com 14 pontos, Pouso Alegre, 19º lugar com 12 pontos, e o Altos, com 12 pontos em 20º lugar. Lá embaixo. Próximos jogos, Juliano Finamor. Vamos lá. No sábado, às 4 da tarde, jogam Amazonas, o líder, contra a Aparecidense. O Pouso Alegre joga no Manduzão contra o Manaus, às 4 da tarde. Time que contratou o Roger, né? Exatamente. No final de semana, aí Pouso Alegre e Manaus. Também no sábado, Ipiranga e Brusque. E no domingo, Figueirense, América de Natal, Altos e Paysandu, Náutico e CSA, Operário e São Bernardos, Remo e Volta Redonda, e depois na segunda, fechando a rodada, Botafogo da Paraíba e São José, Confiança e Floresta. Esses são os jogos aí da próxima rodada. 16ª rodada. Pouso Alegre tem 4 jogos. Antes de iniciar a rodada, ele tinha 89% a projeção matemática aí para cair para a segunda divisão. A gente fala segunda divisão porque fica na mente, né? É a série quarta divisão. Agora é quarta divisão, mas deve ter aumentado esse número ainda. O Pouso Alegre faz 4 jogos, 2 em casa, 2 fora, e precisa, né, segundo as projeções com base no ano passado, ganhar 3 jogos. Aquilo que a gente tinha falado na semana passada, ainda está nessa projeção de 3 jogos, né? 3 vitórias, vamos dizer, ou 9 pontos, ou agora sim 3 vitórias, porque não tem como mais. Vamos lá, gente, vamos lá. Ainda há um fio de esperança, e esse fio de esperança ainda existindo, estaremos agarrados nele. É difícil como o time vem jogando, então a esperança ela diminui um pouquinho. Mas quem sabe dá uma luz nesses últimos 4 jogos. Nesses 4 a gente ganha os 4, quem sabe, para ficar mais tranquilo. Juliano Finamor, estaremos no próximo final de semana. A gente vai torcer. A gente esperar, a gente espera. Voltarei ao estádio no próximo final de semana. Acreditar com a vitória do Pouso Alegre Futebol Clube, viu, Juliano Finamor? Estarei de volta. Tá. O Manaus jogou nessa rodada. Manaus jogou. Ele perdeu para o Volta Redonda de 2-0 na estreia do Roger, então. Exatamente. Então Manaus perdeu fora de casa, joga agora contra o Pouso Alegre também fora de casa. Será que a torcida vai pegar no pé do Roger? Com certeza. Vai, porque o Roger saiu daqui com certeza. Fazendo críticas que ele fez, a torcida, que a torcida do Pouso Alegre não apoia, que só vai pra vaiar. Falando que a torcida do Pouso Alegre só vai pra vaiar. Ele é ousado. Ele foi ousado. Palavra perfeita, ousado. Mas estaremos lá conversando com o Roger no próximo sábado. Carinhosamente. Carinhosamente, a turma do amendoim, da pipoca, aquela turma que fica ali perto do banco de reservas dos times, né? E os comentários de bastidores é de que jogadores que estariam viriam para o Pouso Alegre no início do campeonato não vieram porque foram barrados justamente pelo Roger. E ele deu preferência para alguns jogadores que vieram, mas que infelizmente não apresentaram bom futebol. Jogadores que tiveram problemas disciplinares no Atlético, que vieram para cá também. Então, o Atlético agradeceu, o Atlético está lá, né, classificado para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
Olha só. Então manteve, né? O Atlético que voltou junto com o Pouso Alegre. Esse é um detalhe. O Pouso Alegre retornou aos gramados, o Atlético também. O Atlético não tinha nada. E o Atlético virou SAF, né? Sim. Acho que foi há 2 anos. Né? Ou... Acho que foi um dos primeiros times a virar SAF em Minas Gerais. O Atlético. Né? Então tá aí colhendo alguns frutos com times organizados. Porque eu soube que quando ele voltou, né? Igual o Pouso Alegre. O Pouso Alegre, ele fez na época uma permuta com a prefeitura, a questão do estádio. Né? Teve esse apoio. O Atlético não teve. O Atlético também, né? Um acordo porque o Pouso Alegre devia muito em tributos. Isso. Então hoje o Pouso Alegre voltou graças à parceria com a prefeitura na época. Hoje a Lema, o espaço da Lema dá apoio ao SAMU, a uma UPA, e está se transformando em um hospital oncológico. Então eu acho que foi muito bem aproveitada essa parceria. Pouso Alegre ressurgiu. Trouxe a volta do time levando o nome da cidade, né? Saiu tudo bem. Só esse ano, é o que eu falei na semana passada. Nós temos que, é lógico, a gente fica triste, chateado. Mas pensa num todo, vamos pensar num todo. Sim. A volta relâmpago do Pouso Alegre na Série A. Depois de 30 anos parados. Sem muito investimento, porque o Atlético tem a SAF para investir, que é uma empresa. E o Pouso Alegre não, foi na unha, como diz o Rubens. Então acho que a gente, é lógico, a gente fica muito chateado, muito triste, mas a gente tem que dar um voto de confiança para essa diretoria, que é praticamente a mesma que vem trazendo o Pouso Alegre desde a sua volta em 2017. Então esse voto de confiança tem que existir, lógico. A gente fica triste, é lógico, a diretoria tem que entender também a tristeza da torcida, mas não acabou, não é o fim do mundo também, meus amigos. Não é o fim do mundo, é continuar apoiando. Sábado estaremos lá, voltando a jogar em casa, né, depois de uma rodada fora. Então vamos, torcida, vamos lá colocar pelo menos umas 3 mil pessoas dentro do Manduzão pra gente apoiar o time do Pouso Alegre contra o Manaus, correto, Juliano? Correto. Eu não acredito que dê esse número, viu, Bravo? Infelizmente, devido à situação e tal, mas... Tá pedindo, né? Mas assim... Vamos ver se a diretoria continua, né, com os ingressos mais provavelmente baratos. Vai ter, né? Agora a gente vai acompanhar aí, deve estar saindo hoje ou amanhã a questão dos ingressos. Eu comentei aqui que o Pouso Alegre ficou 30 anos, na verdade seria quase 20 anos, só que eu não considero um ano que ele voltou em 2008, que participou, não tinha nem jogos em Pouso Alegre, porque o estádio não tinha condições de jogo, mas foi só para uma questão lá do estatuto, que o time tinha que voltar para a diretoria antiga não perder o mandato. Então eles fizeram um time para não subir para lado nenhum. Um descaso que era um descaso. Né? Então o time, ele acabou lá na década de 90, né? Isso. E aí do Atlético, só para complementar, quando o time voltou lá, eles fizeram até vaquinha, rifa na cidade, para conseguir pagar o que o time devia antes para voltar. E depois virou SAF e conseguiu montar um time agora equilibrado. Não precisa de bingo. Não precisa. O bingo, na verdade, não pode, né? Pela Lei Pelé. Mas pode ter foi modo de dizer. Tá certo, só pra complementar a informação, porque senão o pessoal fala, né? Aqui tinha muito bingão antigamente, né? Os dois estão meio assim, rusga, porque eles jogaram esse final de semana. Isso! Por isso e o Corinthians deu show, né? Calma que você tomou sufoco do Vasco. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala do De Bruyne e Augusto. De Bruyne e Augusto. Bora lá. Vamos lá. É isso aí. Então fecharemos o Pouso Alegre com um convite para vocês no sábado às 4 horas da tarde. Contamos com a presença do torcedor do Pouso Alegre Futebol Clube para conseguirmos, né, dar um fiozinho de esperança ainda para o time do Pouso Alegre e a torcida. Correto, Juliano? Correto, Guilherme? Correto, estaremos lá. Nós estaremos lá, eu vou estar lá também, igual o Bravo falou. Ainda que... Vai estar distribuindo autógrafo. Olha só, acompanhando o time, dando força pro time. Que chique. Guilherme, como sempre. Vai, Juliano, continua. Acontecendo do Pouso Alegre cair pra Série D, rever os erros desse ano, não cometer o ano que vem de novo, montar uma equipe que consiga chegar, né, no Mineiro, porque nesse Mineiro passado até o time foi bem, não correu o risco de cair. Infelizmente nós tomamos um gol de bicicleta, de voleio da Caldense no finalzinho. Sim. Que era um jogo que colocaria o Pouso Alegre na Copa do Brasil de novo. Exatamente. O Pouso Alegre perdeu a vaga na Copa do Brasil por causa desse gol, que tomou que de quinto foi para oitavo. O erro esse ano não foi bom em contratação. E depois as contratações da Série C. Mas foi assim,
a sensação que era o Roger, todo mundo não esperava que não, isso. Todo mundo achou que ia ser, né, um boom. Tanto que ele chegou, ganhou 2 jogos, a gente imaginava, né? Era o que tinha se destacado. Começou... né? Mas isso aí, gente. Tá louco. Fazer o quê? Maravilha, Guilherme. Lembrando que o goleiro Rafael, que foi titular no começo da Série C, voltou pra Lusa. Voltou pra Portuguesa de Desportos. Rafael Pascoal. São Paulo. Maravilha, Guilherme e Juliano. Muito obrigado pelo esse primeiro bate-papo sobre o Pouso Alegre Futebol Clube. Correto, crianças? Correto. Beleza? Vamos pro intervalalinho e já que a gente volta. Câmara de Vereadores de Pouso Alegre facilita a sua vida. É que aqui tem o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Quer ajuda para fazer seu currículo? Tá em busca de emprego? Precisa emitir documentos? Tudo isso e muito mais tem no CAC. O CAC é da Câmara, o CAC é do povo. Você já acompanhou a programação da TV Câmara de Pouso Alegre? Se já, conta pra gente. Qual o seu programa preferido? O que você gostaria de ver na telinha? Mande um e-mail pra gente no tvcamara@cmpa.mg.gov.br. Agora, se você não consegue sintonizar a TV Câmara de Pouso Alegre na sua casa, nós temos uma equipe técnica e especializada que pode te ajudar. Ligue pra gente, 3429-6501. É só pedir para falar com a equipe técnica da TV Câmara. O objetivo é saber se existe algum ponto do município onde a TV não chega e resolver essa questão. A TV Câmara de Pouso Alegre é a sua TV. É a TV do cidadão. 18.2. A Câmara Municipal de Pouso Alegre publicou edital de concurso público para o preenchimento de 11 vagas de nível médio e superior, além de formação de cadastro reserva. As inscrições terão início em 19 de julho e vão até 21 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 1º de outubro. Os detalhes do concurso público você confere no edital disponível no site www.institutoconsulplan.org.br. A comissão permanente tem 3 membros, um presidente, um relator e um secretário. As comissões são órgãos internos destinados a estudar, investigar e apresentar conclusões ou sugestões sobre as matérias submetidas à sua apreciação. A ideia é que, a partir de agora, as reuniões saiam das salas internas da Câmara e ganhem espaço no plenário. O presidente da comissão irá liderar a reunião ao lado dos demais integrantes. Outros vereadores poderão participar da reunião, inclusive com direito à fala. Só não poderão, de acordo com o regimento interno da Câmara, ter direito a voto na comissão da qual não faz parte. Das reuniões poderão participar o público externo como convidados e a reunião aberta poderá ser acompanhada por qualquer cidadão. Além disso, as reuniões serão transmitidas ao vivo pela rádio e pela TV Legislativa. Essa é a nova proposta, transparente e eficiente. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre.
Voltamos, Câmara Esportes, e falaremos agora de Campeonato Brasileiro Série A. Essa parte eu saio. Não, fica aí, cara. Não, deixa eu sair. Fica, cara. Tem gente que vai empolgar e falar que deu show. Deixa ele falar, a gente deixa ele falar sozinho, porque quanto mais ele tá falando sozinho, ele para, entendeu? Mas pra gente, começar a falar do Campeonato Brasileiro, vamos aos resultados, Juliano Finamor. Vamos lá com os resultados da rodada. Você tirou da página, Juliano? Eu fui só verificar o áudio faz rapidinho. Isso? Ah, não, pelo amor de Deus. Tá lá. Isso, esse aqui. Isso, tá aqui. Esse aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é a tabela. Não, esse aí é o resultado. É os resultados. Isso, é isso que eu te perguntei. É isso mesmo. Tá difícil, aqui. Viu, é difícil. Você não pergunta as coisas pra mim, eu tava no jeito aqui. Então, vamos lá. Então, por favor, Guilherme, fala pra gente. Não, agora sou eu. Deixa agora ele. Sou eu. Tem um jogo aqui que Rodada vai querer 17. Disseram que foi um jogão, esse eu não assisti. Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3. Cruzeiro, próximo adversário do Botafogo. E eu falei, há 2 programas atrás, quem vai parar o Botafogo é o Cruzeiro. Vamos aguardar. Semana que vem, aqui, vamos aguardar. Vamos falar um pouquinho desse jogo Cruzeiro e Eu Atlético posso Paranaense? gravar uma outra coisa também. Cravar. Eu nem olhei aqui ainda quem vai ser o jogo. Eu tenho lembrança só dos 2 próximos jogos do Santos. Se não tiver uma mudança, alguma coisa, que o Santos caiu pra segunda divisão esse ano. Também cai? Pode dar print. Pode dar print. Print. Então, Vamos lá. O Santos já caiu? Não, Nunca caiu. Vai ser a primeira, vai Dizem ser que o base Da debutante? Série A parece que falta só o Santos, Flamengo e e o São Paulo, que já caiu no Paulistão. Paulista. Paulista. Já caiu mesmo. Já. Ele colocou tanta aí. Não, Você já quer que eu te mostre? Tem aqui? jornal, tem confio. até o Zete falando que caiu. Eu tô rindo da Lelê ênfase. Santana, o Raí. Eu tô rindo da Caiu sim, ênfase. viu, Lucas? Caiu sim, viu? Entendi. Os São Paulinos Vai, aí de fala. plantão. Beleza, vamos lá. O Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro abre 2-0. Falei, nossa, é hoje, hein? Cruzeiro mantendo aquela... Fora de casa ainda. Não, mas o Cruzeiro tem uma boa média. Hoje é o segundo ou terceiro. Mas melhor ainda, fora de casa. Contra o ganhar. Atlético Paranaense, Então, no sinteticão no lá. tapetinho. Lá, quase um tapetinho, porque o tapetinho é sintético também. Então, o tapetinho lá, né? Lá é misto ou é sintético? Não, lá é totalmente sintético. Então é tapetinho. É tapetinho mesmo. Então o Cruzeiro abre 2-0, jogando bem. O Arthur Gomes, que veio de fora, uma das contratações dessa janela, fazendo os 2 gols. No finalzinho do primeiro tempo, o Atlético Paranaense consegue o primeiro gol. Já volta no segundo tempo, pressionando o Cruzeiro ainda conseguindo alguns contra-ataques. Mas aí entrou-se Fernandinho estava sendo poupado, porque eles vão jogar no meio da semana Libertadores. Fernandinho entrou, mudou, né, com aqueles tapas dele e a bobeira da zaga do Cruzeiro. O Cruzeiro toma o segundo gol, o gol de empate. O Cruzeiro ainda faz 3-2 com o Wesley, que veio do Palmeiras. Em vez de conseguir segurar o empate, arranjaram um pênalti. Você me desculpe, mas arranjaram, não é como torcedor. E eu não reclamo de pênalti e tudo, mas foi um pênalti muito esquisito. Mas deram pênalti, o Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3. Um jogo da rodada. Movimentadíssimo. Foi, pra mim, na minha opinião, um jogo Primeiro da rodada. jogo da rodada já foi o jogão. Abrindo a rodada, já foi o jogo da rodada. Exatamente. Nós vamos falar de pênalti, outro pênalti também depois. Aqui. Mas fala aí. Vamos lá. Internacional 1. Se for o que eu tô pensando, foi bobo mesmo. Não foi esse, viu? Não foi esse? Internacional 1, Cuiabá 2. O Cuiabá, gente, ele subiu, né, pra primeira melhor divisão. Campanha fora de casa. Melhor campanha fora de casa. Terceiro artilheiro do Brasileirão. Terceiro lugar, né? 7 gols. 7 gols no Brasileirão. Olha, quem e diria. o Inter saiu ganhando. Foi uma virada do Cuiabá. Dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio, meus amigos. Quando o Cuiabá subiu pra primeira divisão pela primeira vez, né, o pessoal falava, o Cuiabá vai visitar a Série A, vai descer, fazendo campanhas muito boas. Desde 2017. O agro investe. Não, 2021. Cuiabá, Acho que foi 2017. 2021. 17. 20, foi recente, né? 21, nós foi passamos recente. aqui o gol. É 17 ou 21? Não, foi 21. 21, vamos com ele, né? Vamos. Ele é o Juliano que historiador. entende da Ele errado, então fudido. Não, agora há pouco eu tinha olhado aqui, só Então pra vai. conferir, isso mesmo. Beleza, então ele comentou um print. Fluminense e o Santos, que vai cair pra segunda divisão, 1-0 para o Fluminense. E o João Placar Paulo, magro. o goleiro do Santos, ainda pegou um pênalti, hein? Pegou um pênalti, O João exatamente. Paulo é que nem o Tadeu, né? Um excelente goleiro, mas não ajuda o time, né? O time não ajuda. O Tadeu também é O sacanagem. time que ele tá não ajuda. E o Tadeu é o senhor goleiro Tadeu, também. o senhor goleiro. Tadeu gostaria muito. Esse outro jogo aí, ó, Corinthians e Vasco na Arena Corinthians, sem torcida
Eu imaginei que o Vasco, com novas contratações... Eu não imaginei. E até apareceu. Até apareceu um pouquinho o Vasco jogou até razoavelmente bem. Sim. Eu parei desse tipo porque o jogo tava muito chato. O problema do Vasco é não fazer não gol. Não, sabe por que estava chato, Juliano? Porque não tinha torcida. Não, nem é questão de torcida. Também é técnico muito ruim. gritando, parecia jogo de pandemia. Não, né? Não tinha torcida. Também, mas assim, o que aconteceu? Principalmente no primeiro tempo, que o Corinthians fez 1-0. Eu desliguei nessa parte. Golaço. E aquela ajeitadinha do De Bruyne Augusto, né? O Renato Augusto, foi uma bela ajeitada, um belo gol. Começou. Parabéns. Mas assim, o jogo, o que acontece? O Vasco se trancou lá atrás, certo? Tentando buscar alguns contra-ataques e errando muitos gols. Por isso que eu falo que o Corinthians ganhou na sorte, porque o Vasco continua errando muitos gols. O Vasco, assim como o Atlético Paranaense, ainda no 0-0 teve mais chances que o Corinthians. Tanto é que no primeiro tempo fechou com 17 finalizações do Vasco e 7 do Corinthians. Então, aí o que o Corinthians? O Vasco trancou e o Corinthians ficava toque. Perdia a bola, o Vasco perdia. Aí, toque. Por isso que eu falo que o jogo não foi legal. Você acredita? O Corinthians tocando a bola pra trás. Eu lembrei do jogo do Pouso Alegre. Por isso que eu falo, não foi. Eu sei como torcedor, é lógico. Não, mas lógico que é diferente. Pra quem tá de fora, quem tá de fora, que jogo horrível, sabe? Aí no segundo tempo eu comecei a assistir, melhorou um pouquinho, porque o Vasco foi um pouquinho pra cima, e aí sim tornou-se um jogo de futebol mais assim, agradável. Assistível. Só que assim como tem o Botafogo, que tem... Você vê os jogos, parece que tem aquele negócio, parece que é uma sorte de campeão. Sim. Parece que o Vasco tem o azar do descenso. Quem tá lá no final. Tá muito triste. Pior que isso deve desanimar demais, porque você vê que o time vai e melhora. Diferente do Pouso Alegre, que não tem aquela coisa de melhora, né? E continua. Mas o Vasco não, o Vasco melhorou algumas contratações. Produz alguma coisa. Produz, o Paulinho, né, que fez o gol. Quem fez foi o Gabriel Peck. Gabriel Peck, né? Mas o Paulinho também entrou bem essa semana. Então, Praxedes. E dá o azar de pegar o Renato Augusto numa fase iluminada. Uma fase iluminada. Ele fez isso na Copa do Brasil, né? O azar de pegar como um todo um Corinthians embalado. Tá embalado. 6ª vitória seguidas do Corinthians. Então o Corinthians abriu 2-0, o Vasco fez 2-1. Agora vai pro empate. Aí o Corinthians vai e não, logo em seguida. Que bobo. Pênalti bobo. Horrível. Mas é assim, acontece. Com as duas mãos, né? O cara, ele foi dentro da área, dar um carrinho ali pra abafar a bola. Isso mas é uma reação do jogo, eu acho, sei lá. Parece que imagina que a bola vai bater no rosto. É uma reação. Só que não pode, né? Eu acho que pro atleta ele não imagina. É a última coisa que ele imagina, mas é a primeira que acontece. Mais ou menos aí. Então, teve chocolate lá em Fortaleza. Próximo jogo, isso. Porque em casa, 3-0, perder de 3-0 em casa. E eu agradeço o Red Bull Bragantino, porque aí eu tomei a posição, mesmo com o empate, eu tomei a posição do Red Bull do Fortaleza. O time da cidade da linguiça ali também vai bem. Bragança Paulista. Passei por lá esse final de semana. Bragança Paulista. Pertinho aqui, tem um shopping bastante agradável lá, pequenininho, mas muito agradável. Mas eu só passei mesmo. Você só passou na rodovia? Passei, dei um rolê e voltei. Depois, finalizando a noite, né? Finalizando a noite, eu assisti esse jogo. um Atlético Mineiro. E foi um jogo movimentado? Foi um jogo movimentado, foi um jogo bom de assistir. Pra quem não é flamenguista nem atleticano, né? Também. Tem isso. 2-1. Não, foi um jogo movimentado, foi um jogo curioso. Dizem que o Arrascaeta, como sempre, quando ele quer jogar, meus amigos... Eu coloco um detalhe nesse jogo aqui. Fale, o Atlético saiu... Não, infelizmente é um detalhe ruim. O árbitro. Horrível. Árbitro. Porque no primeiro gol, que foi a jogada que deu a origem ao gol do Atlético... O Bruno Henrique sofreu um pisão no ataque e o time meio que para, sabe? E o Atlético pegou no contra-ataque, o Paulinho fez o gol. Só que assim, o VAR não chamou pra analisar um pisão que a câmera mostrou. Na verdade, eu acho que a minha opinião é que o VAR tá mal administrado, porque os juízes às vezes não vê o lance. E o VAR tá ali pra auxiliar o juiz. Às vezes ele não viu esse lance, né? Era pra ter chamado. Agora, o que acontece? Lá no finalzinho, quase no segundo tempo, uma falta pro Flamengo, que ao meu ver também não foi falta. Eu já achei falta.
Mas é discutível. Então, mas aí, o outro lance não é discutível. Aí, mas essa é a interpretação, aí é diferente. Interpretação. Na minha opinião. Eu achei falta. O Flamengo fazia não sei quanto tempo que não fazia gol de futebol brasileiro, né, meu cara? Futebol brasileiro tá difícil fazer gol de falta. Nossa, o Flamengo, a Arrascaeta bateu uma bomba, né? Uma pancada que não deu para o Arrascaeta Everson. Gosta de jogar no Independência. Everson. É verdade. Ele tem algumas lembranças. E para finalizar, o Wesley, que veio da base, tá Esse arrebentando moleque jogou também muito no contra o Flamengo. Grêmio. Jogou muito contra o Grêmio. O segundo gol do Flamengo, nos 2-0 do Flamengo em cima do Grêmio. O segundo saiu, o primeiro gol, na verdade, saiu do lance dele de contra-ataque, que ele toca, faz a finta no meio de campo da direita para a esquerda, da direita para o meio centro, né? E toca pro Bruno Henrique toca pro Gabigol. Então tudo começa com a jogada desse moleque. Ele tá jogando. Ele não é o que já foi vendido pra Inglaterra? Não, ainda não. Teve um jogador do Flamengo. Mas eu acho que é o Matheus França. Crystal Palace. Isso. É o volante por Crystal Palace. Acho que foi coisa de 30 milhões de euros. Aí é pouquinha coisa. E o interessante... Libras esterlinas. E quem tá bem no Flamengo é o goleiro Matheus Cunha. Que tá bem e tem na reserva o Rossi, que era o titular do Boca Júnior, que era idolatrado pela torcida. E tem o Santos ainda. Tem o Santos ainda. O Santos já foi a época dele no Flamengo. Mas assim, no Flamengo, porque o mais. Santos, por exemplo, o São Paulo que tava procurando aí, que agora achou o goleiro Rafael. Muitos times hoje não tem um goleiro igual o Santos como titular. Ele chegou com uma promessa, destacou pra caramba no já que vai parar, mas aí ele tomou gols. Já que vai para a Arábia mesmo. Ele destacou quando o Everton, ele era reserva do Everton. Quando o Everton ainda estava no Atlético Paranaense. Exatamente. Aí ele foi pro Palmeiras, o Santos virou titular. E o Atlético Paranaense também, grandes goleiros, né? O Everton, o Santos, hoje o Bento jogando muito, o Bento uma estatura muito boa e é novo também, agilidade também. Mas agora o Rossi, ele tinha um pré-contrato com o Flamengo quando o Santos estava lá. E ele já falou que arrependeu de ter vindo pro Flamengo. Sim, na porque verdade. ele... Não é que ele arrependeu de ter vindo. Não, ele disse que ele arrependeu. Não é, eu vi o que ele disse. Não, a maneira que ele falou. Não, então é a maneira que ele falou. Ele não disse arrependeu. Isso. Ele não disse isso. Você não pode modificar a interpretação do que ele tá falando, Juliano. Não tô modificando, não. Você tá modificando, Juliano. Ele chegou achando que ia ser titular e agora o cara tá mandando bem o Sampaoli. Não vai tirar o Matheus Cunha agora. Então beleza. Aconteceu algo nesse jogo, Juliano, que é um absurdo, que já tinha acontecido já com o preparador físico do Flamengo, que ele partiu pra cima do Pedro e deu um murro na cara do Pedro, certo? Os jogadores do Flamengo foram a favor do Pedro, porque isso... Aí o cara foi mandado embora. Hoje o Pedro não foi treinar. Parece que já levou. Parece que vai levar uma multa também, né? Mas antes dele não ir treinar, já tinha levado a multa com indisciplina. Sim. Por ter partido por ter brigado com esse cara que deu um murro na cara dele. E não ter. Não quis ir aquecer no final do jogo. No final do jogo, justamente por causa disso. Que aconteceu. Então o Pedro não tá feliz com a reserva no Flamengo. E na minha opinião, tá na reserva do Flamengo. Não é possível. Mas ele veio de uma contusão. Tá explicado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol veio de uma contusão, o Pedro era titular. O Pedro machucou, entrou o Gabigol tá jogando bem. Como é que você tira o cara? Sim. Entendi. Como é que você tira o cara? Então, assim... E aí com a Arrascaeta e Bruno Henrique na frente, não muito. Tem como jogar ali na frente. Não, você tem que tirar o Everton Ribeiro ou o Gabigol pra colocar ele. E o Everton Ribeiro tá jogando demais também. E o Gabigol tá jogando bem. O Gabigol está na hora certa, no lugar certo, sempre. Everton Ribeiro que vai vencer o contrato dele. Aí tem time de ouro. Everton Ribeiro. Viu? Tamo junto, hein, cara. Relembrar 2013, 14. Corinthians lembrou de você também. Lá vem a Arábia. A Arábia vai levar ele. A Arábia é a nova China. Nova China mesmo. Falando nisso... Até melhor, né, do que a China. Nós já falamos do Corinthians, mas o Roger Guedes deu uma entrevista depois do jogo com o Vasco. Ele tá com proposta pra lá? Pro Qatar. Qatar. 4 vezes mais do que ele ganha no Corinthians. O Corinthians por 40% do passe dele, 30 milhões de euros, 40%. O jogador sabe que o jogador fala quando ele não quer ir, igual o Pedro já recusou a proposta, falou, não, eu fico aqui, eu estou satisfeito. O Roger Guedes, sabe o que ele falou? Isso aí vai depender dos meus empresários. Já era, dos empresários. Eu acredito também. Mas deu o que tinha que dar também no Corinthians. Jogou bem, fez bem o Corinthians, mas tudo bem. Acho que pode contratar até agora só, pode, não é? Pode se inscrever. Ou ir embora. Não, pode ir embora depois, né? Pode, porque na Europa até final de agosto. Mas as nossas inscrições vão até dia 8 de agosto.
Então essa semana tem que correr os times que querem contratar. Isso. Mas lamentável que esse fato que você falou aí da agressão ao Pedro, né, ofuscou o jogo, né? Porque é uma coisa que a gente vai... O preparador físico, eu vou preparar você pra você jogar bem, vou te dar um murro na cara. Aí vai lá dar um murro na cara do Tá preparando meio diferente. Não tem jeito. Tá louco. Isso aí sei lá, viu? O cara que já teve problema lá na França. Então tem que ser banido do com o São Paulo também, né? Com o São Paulo. Por isso. E aí ficou a dúvida, né? Desde sábado, porque o São Paulo é amigo dele, sempre trabalhou com ele. Amigo de infância, né? E o filho do preparador também é preparador. Ficou? Esse que é o problema também. É isso que o Pedro tá meio chateado. Ele queria, e os jogadores também, não é só o Pedro. O Pedro, aconteceu isso e todos pediram a cabeça da comissão técnica inteira. Ele aponta justamente por isso, por serem amigos próximos do São Paulo. Normalmente é assim mesmo, o preparador físico, o treinador o São Paulo, ele tentou passar panos quentes, que ele emitiu uma nota falando que é muito que deixou todo mundo ver uma coisa dessa, mas que tem coisas que são contornadas. É aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E é o mesmo estilo do São Paulo, meio louco, né? Mas tudo bem. O São Paulo, não sei se vocês lembram, eu vou falar da Argentina aqui, na Copa de 2018 ele foi abandonado pelos jogadores. Eles comemoravam um gol e deixavam ele de lado lá, não iam até onde ele estava. Já tinha um problema ali. Ele tem um temperamento muito difícil, né? É complicado. Mas isso aí, teve outro jogo também no sábado, parece que tinha o goleiro do Bahia, acho que ele falou assim, hoje, gente. Foi domingo de manhã, né? Quem é o goleiro do Bahia mesmo? Eu esqueci o nome do cara, só sei que jogou muito. Vamos pesquisar agora enquanto vai lá. Jogou muito, defendeu até pensamento. O tempo tava brusco ali no Morumbi, a torcida de São Paulo foi lá. O jogo 11 horas. Sabe qual foi a grande emoção do jogo? Rames Rodrigues. A hora que apareceu o Rames Rodrigues no telão. Exatamente. Marcos Felipe. No Rames Rodrigues e tá para fechar com o Lucas Moura também. Esse Marcos Felipe tava no Fluminense antes do Fábio. É o que tava no Fluminense antes do Fábio. É ele sim. É maravilha. Jogava no Fluminense. O São Paulo tá para fechar com o Lucas Moura também, mas é um contrato diferente. Porque onde tá arrumando dinheiro o São Paulo? O Inter de Miami contrataria ele, entendeu? O Inter de Miami contrataria e emprestaria o Lucas para o São Paulo até o fim do ano. Só que o São Paulo quer até o meio do ano que vem. Um empréstimo. É um ano. E o Rames Rodrigues vem como contrato mesmo, com um vínculo com o São Paulo. Porque 2 anos, né? Está sem clube. Ok. 2 anos. Perfeito. 0x0, Morumbi, de manhã. 0x0. Domingão de manhã. E chocolate também. Agora 2 chocolates, né, meus caros? América e Palmeiras. O América tomou um chocolate lá no Indepa. 4x1 pro Palmeiras. O Palmeiras jogando aquele futebol normal que ele joga, né? Quando ele joga... Quando o Abel quer... Vamos jogar hoje, galera. Pum, destrói. As páginas na internet zoam que tem impacto. Normal, Aí o outro chocolate também, mas me desculpe o gol do chocolate do Botafogo, mas o gol... O ápice do jogo? O ápice do jogo foi o gol do Curitiba. É o que eu falei no grupo ontem, saia do Vasco e jogue bem. O Botafogo abriu 1x0, logo na sequência o Curitiba foi lá e empatou com esse golaço. Aí o Curitiba está reclamando bastante a questão da arbitragem, que o Curitiba faz o gol da virada, certo? Só que o juiz anula numa falta questionável. A questão de interpretação. Não é que não foi falta, é interpretação. Então é difícil. Mas aí você vai discutir com o ser humano, não com... Mas não ia conseguir aguentar o Botafogo até o final também. Exatamente. Quem tá surpreso? Foi recorde no tapetinho, 43 mil pessoas. Até que enfim, né? Porque a torcida do Botafogo tem mais que obrigação de encher o Engenhão, o Newton Santos, todos os jogos. Aproveitar a fase. Aproveitar. Né? A questão é porque tem que apoiar mesmo. É isso, não. Vascaíra, depois fala que eu que zoo com o Botafogo. Tá vendo que não sou eu, não. Eu tô tentando dar uma animada. Vocês têm que ir pro Newton Santos. Tem que ir mesmo. Maravilha. Tem que ir mesmo. Fechando a rodada, meus amigos, teve um joguinho assim. Todo mundo achou que o Grêmio ia atropelar. O Grêmio empatou com o Goiás, fora de casa. Lá no como é que chama lá? É Serrinha, né? Que é o apelido carinhoso. Serra Dourada. Na verdade não é o Serra Dourada, é o Serrinha. O Serra Dourada é o grandão. O Serrinha é o filhote. Muito bem. Maravilha, que é uma senhora arena, cabe 15 mil pessoas, mas muito aconchegante, muito bem estruturado. Bem feito. Bem feito. Maravilha. E assim ficou a classificação, Guilherme Medeiros.
Botafogo mais líder do que nunca. A galeria dos botafoguenses aí no celular não tá aguentando mais print, né? É toda a rodada, 43 pontos. Em segundo e terceiro, Flamengo e Palmeiras com 31. Quarto lugar, Grêmio. Quinto lugar, Fluminense. Em sexto, Bragantino, ambos com 28 pontos. Atlético Paranaense em sétimo com 27. São Paulo em oitavo com 26. Cuiabá em nono lugar com 25 pontos, exatamente. Olha só. E fechando a primeira parte da tabela, Cruzeiro em 10º lugar com 23 pontos. Rolando um pouquinho para baixo, 11º e 12º lugar, Fortaleza Internacional com 23 pontos. 13º lugar, Atlético Mineiro com 21 pontos. O Corinthians dá uma leve distanciada ali daquela zona triste. Em 14º lugar com 19 pontos. Um jogo a menos. É verdade, tem um jogo a menos. O Vasco também. O Vasco também. O Vasco pode chegar aos seus 12 pontos. Vai fazer diferença também. Em 15º lugar, o Santos, com 17 pontos, que o Juliano falou que pode printar. 16º lugar, Goiás, com 16 pontos. E abrindo ali a lama na canela, Bahia com 15 pontos em 17º. Curitiba em 18º com 14 pontos. Em 19º lugar, América com 10 pontos. E embaixo da terra ali, já tá na testa, a lama, o Vasco com 9 pontos. Gostei daquela lama na canela, viu? Difícil. Você gostou? Gostei, lama na canela. Difícil situação do Vasco, porque o Vasco, o torcedor e o próprio time vai desanimando. Você vem jogando bem, perde. Eu acho que aí entra um assunto que a gente até comentou, tem comentado bastante aqui, já fizemos até entrevista sobre isso, que é o psicológico, né? Sim, e aí o bicho pega. É o que eu acho que tá acontecendo com o Pouso Alegre também, né? Fugindo um pouquinho, não tá indo. Do Pouso Alegre tem algo mais. Tem algo mais. Tem algo que não tem, que é o futebol. Mas aí o Vasco tá tendo futebol, o Vasco tá jogando bem. Eu vi o jogo, nós jogamos lá no São Januário contra o Vasco. Você vê que o Vasco não é... Você vê as peças que o Vasco tem, o time que o Vasco tem. Não é um time tão ruim. Então meus emocional amigos, abalado. Fazer o quê? Começou com muita soberba no início do ano, na minha opinião. O Vasco, o Abel Ferreira, não vamos falar mal do Abel Vasco, Braga, quer dizer, falando, não, vocês nunca mais. E sempre tentando comparar com o Flamengo, sabe? O Vasco será o time mais rico do Rio de Janeiro. O Vasco, nunca mais o torcedor do Vasco vai passar por essa situação. E depois que aconteceu esses tipos de comentários da própria diretoria, do diretor que veio contratado pela empresa 777, o Vasco começou a cair. O Vasco começou a contratar muito errado. O Vasco gastou milhões de uma maneira assim... Priorizou nome famoso. Exatamente. Nem tão famoso também. Se for ver, não, vai buscar alguns caras. Agora que tá buscando alguns caras da América do Sul que são bons jogadores, mais velhos. Então o Vasco ele tá priorizando o agora, ele não tá priorizando o futuro, que é o que o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro, de contratação mesmo, o Cruzeiro gastou nos últimos 2 anos com a SAF do Ronaldo, o Cruzeiro gastou 50 milhões de reais em 2 anos. Nós também. Vocês também. Vocês gastaram. Mas o Vasco tem que agora o Vasco tem que preocupar com agora. Né? Porque agora não tem como preocupar com depois mais. Senão depois já era. Não, isso é óbvio, mas tô falando que antes, entendeu? A situação que ele tá agora, ele tem que preocupar com agora. Porque já estamos chegando na metade do campeonato. Falando no início, queria. Sim. Entendeu? Mas agora não tem como. Não. Mas meu amigo. Você viu uma notícia também que tá cogitada, vinculando aí, Diego Costa. Não vai adiantar. Não vai adiantar? Não vai adiantar. 1,5 milhão de reais. Não, e o Diego Costa passou no Atlético. Pergunta pro torcedor do Atlético se então, gosta. Eu lembro dele. Agora que ele tava no Overhampton, ele fez 25 jogos e 1 gol. Então que bom. Cara, tá vendo? É esse tipo de contratação que não pode, cara. Não pode. Pra mim, o salvador da lavoura, se é que vai ter uma salvação, não vai ser um nome no naipe do Diego Souza. Diego Costa. Não vai ser. Muito investimento para possível pouco retorno. Por quê? Agora pode ser que tenha algum retorno com a chegada de meio-campistas, mas se a bola não chegar no cara, velho, o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou do ataque. O Cruzeiro não fazia gol. Esse Arthur Gomes que chegou do exterior, entrou e fez 2 gols. Posso falar uma besteira? Daverson. Eu acho que 90% de certeza que o Daverson poderia ser um reforço melhor pro Vasco do que o Diego Costa. É difícil, mas vamos lá, né? É isso aí, meus amigos. O Campeonato Brasileiro está chegando à sua metade, né? Faltando 2 rodadas para o término do primeiro turno.
Correto, crianças? Vamos trazer a próxima? Vamos trazer a próxima. Só pra gente saber quem joga. Cruzeiro joga contra o Botafogo domingo. E a volta do Cruzeiro ao Mineirão, né? Vai ser no domingo? Domingo no Mineirão. Às 4 da tarde? Vou pegar aqui, olha. Não sei se é às 4 ou às 8h30, mas eu sei que é domingo. No sábado, 4 horas, já tem um jogo interessante. Eu não sei se vai estar com o portão fechado ainda, acho que sim, né? Provavelmente. Santos e Atlético Paranaense. O que dá? Eu vou de empate. Empate? Atlético Paranaense 2-1. Eu vou de Atlético Paranaense 1-0. Goiás Fortaleza no Alê Pinheiro. Eu vou de empate também. Empate? Esse vai dar empate. O Goiás tá embalado. Embalado, sim. Um ótimo resultado contra o Nós Grêmio. terminamos os jogos? Não terminamos a rodada? Terminamos. Goiás e... 1-1. Ah, você falou, tá certo. Ele deu um branco aqui. Fortaleza tá baqueado. O Goiás... Tava lá na Argentina. É, Tá. provavelmente. Vai lá. Internacional e Corinthians no Beira-Rio. 1-1. Joguinho 1-1. Corinthians tá embalado. Corinthians tá embalado. 2-1 Corinthians. Maravilha. Fluminense e Palmeiras, o jogo de 9 horas da noite. 0-1, 1-0 Palmeiras. 0-1. Eu adoro isso. Muito bom. 1-0 Fluminense, Guilherme. Maravilha. Onde que é o jogo? Maracanã? Lá no Maracanã. 1-0 Fluminense. São Januário. Vasco e Grêmio. Não sou Grêmio capaz de 1-0. Me desculpe, mas o Vasco não fez gol em casa ainda. Vai ser agora. 1-0 Vasco, chorado. Então, beleza. 1-1, gol do Soares e um gol do Peck. Peck? O Peck só foi porque fez o último, por isso você falou que é ele que vai Mas o ser. pior é que o Peck Gabriel é o que tá jogando, É o cara. pior que tá jogando mesmo. Solução caseira. O time do Rames Rodrigues, São Paulo, que não vai ter o Rames ainda. Não vai estrear? Não, eu acho que acredito que não, né? Até Não, chegar difícil. e Tá aí, treinar, férias, entrosar. Não gosta de treinar. Ontem os canais de esporte estavam mostrando as imagens aéreas. Tipo um gráfico. Ele está chegando em Catanduva. Ele está chegando. 3.000 pessoas acompanhando o Olha voo só. do James Rodrigues. Olha só. É um grande nome, né? O Cruzeiro fez isso com o torcedor do Cruzeiro, acompanhou ele também. O Daniel Matheus Alves. Pereira. Matheus Pereira que veio acompanhando. Não, ele tá aqui, tá aqui. Normal. Torcedor é muito louco, velho. Não, é o Futebol é muito Você pode da hora. esperar tudo do torcedor. A gente só não pode esperar, né? Ter certeza de que vai dar certo. Mas... Sim, não, mas se ele jogar Tem metade tudo. que ele sabe jogar, ele Tem destrói tudo. no campeonato. Tem tudo, tem tudo. Tem É só tudo, ele né? gostar de treinar. Exatamente. E ele não tem disciplina, você vê que o histórico dele Isso, não é um histórico o de... Ancelotti falou que o problema dele é preguiça. Não gosta de treinar. Então... Se o Ancelotti falou quem somos nós, né? Você Lá acha que na- o Dorival Júnior consegue? vamos na ver. linha? O Tchelotti não conseguiu, sei lá. Mas se ele jogar metade do que ele sabe jogar, já Vai tá bom. deitar o cabelo. Já Vai. tá bom. Qual o Exatamente. placar? São Paulo e Atlético? São Paulo e Atlético, Qual Atlético? Mineiro? Qual- O Atlético Mineiro. 2-0 São Paulo. 1-1. Eu vou de... Eu acho que eu vou de 1-1 também. Acho que é um jogo... É no Morumbi? Morumbi. É no Morumbi. Provavelmente ele vai entrar no campo. vai, as né, coisas que o fazer- São sim, Paulo é o faz. marketing, né? É o marketing. Pra fazer valer o ingresso. Cruzeiro e Botafogo, Guilherme falou o quê? 1-0. Botafogo 1-0. perde 1-0 Cruzeiro. depois de muito tempo. Obrigado, crianças, pela sua força, mas eu acho que vai Crianças, ser 1-1. criança. Eu profetizei. É, 1-1. Cruzeiro. Se de- Cruzeiro se- foi bem no último jogo. Se ganhar de 1-0 ainda, segundo eu apresento o programa deitado na mesa. Maravilha. Não sei Bravo, se eu vou você não- deixar. mas Mentira. Tudo bem. Você não vai achar Pode ruim, até não, querer, Bravo? Pode falar. Não vai achar ruim, não. Não. 2-1 pro Botafogo. Não tem problema, isso é o super A chance normal. é grande. A chance é grande. O Botafogo tá disparado. Ninguém conseguiu bater o Botafogo até agora. Eu acredito. Ninguém conseguiu bater o Botafogo, gente. E o Curitiba, Aí vem- que vinha bem, 5 jogos até sem o 23. perder, perdeu pro líder. E agora pega o Bragantino em casa. O Bragantino tá Empate. super bem. Como o Curitiba tava naquela ascensão, eu vou de 1-1 também, Bragantino. Eu vou de 2-2. Curitiba. Vamos lá de Bahia e América? 1-0 Curitiba. Tá. Nós vamos errar tudo. Bahia e América. Vocês sabem, né? Então, Vocês sabem que nós vamos errar tudo. Ou não, né? Senão a gente gente- ganhava na loteca, né? A Como gente, chama? em todas as rodadas, cada um acerta pelo menos um resultado. É, Tá bom, velho. tá Tá bom. Bahia e América vai dar Bahia, Vai dar, 2-0. Bora, Ameriquinha. Eu vou de não 1 a gosto 0 da Ameriquinha, Bahia. mas vai ser a Ameriquinha fora de casa? Fora de casa, lá na Então, Bahia. A América joga melhor fora de casa. 1-0. Arena Fonte Nova, Cuiabá e Flamengo. Cuiabá e Flamengo. Depois desse problema, lembrando, gente, que tem Libertadores No meio da semana. no meio da semana. O Flamengo joga contra o Olímpia. O O Olímpia. Olímpia. Não, o Olímpia tá mal. Assim, o Olímpia tem nome, mas o Olímpia tá mal. Foi desclassificado como se fosse uma Copa do Brasil.
lá no Paraguai, por um time da 3ª divisão do Paraguai. Russo mesmo. Foi mandado embora. Quem assumiu o Olímpia foi o Arce, vocês lembram do Arce? Lateral direito do Grêmio e do Palmeiras. Então tá em meio àquela crise, não foi bem no final de semana no Campeonato Paraguaio. Então o Flamengo vai ser no Maraca, certo? O Flamengo tem tudo para destruir o Olímpia. Destruir o Olímpia, fazer o resultado de 3-4-0. Quer fazer antes de dar o Cuiabá e Flamengo aqui, quanto que vai ser Flamengo e Olímpia? 4-0. Pro Flamengo? Lá? Não, é aqui? No Maraca. É no Maraca? Então vou pôr 2-0 Flamengo. 3-0 Flamengo, não, eu queria checar uma informação antes, mas 3-0 Flamengo. Pode checar, a gente espera. Palmeiras e Atlético. Palmeiras que é o Atlético. jogo mais aguardado. Será onde? Eu não lembro. Palmeiras e Atlético. Será o primeiro jogo Atlético Paranaense? Não, é Atlético Mineiro. Vocês estão na Libertadores. Vamos pra Libertadores de uma hora pra outra. Vamos fechar primeiro o Cuiabá e Cuiabá e Flamengo. Eu vou de Flamengo. Mesmo fora de casa, eu vou de Flamengo 1-0. E você, Guilherme? Eu vou de Flamengo ou Cuiabá? Cuiabá. Aonde vai ser? Lá no Cuiabá. Lá no Mato Grosso. 1-0 Flamengo. Lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. 1-0 Flamengo. Eu falei no Cuiabá. Não, nós entendemos. Aqui, é isso que eu tava querendo ver aqui. Se o Martin Silva... Não, ele não era goleiro do Olímpia, né? Não lembro. Ele foi pro Paraguai, eu lembro se é do Olímpia. Não foi pro São Lourenço? Não. Tem o São Lourenço do Paraguai. Não, é um time preto e branco, assim, igual o Olímpia mesmo. Mas agora vai pra Libertadores? Bora lá falar dos resultados da Libertadores. Eu já falei que o Flamengo faz 4-0, você falou 2-0 e você 3-0. 3-0. Vamos lá pros brasileiros. Primeiro jogo no Mineirão, quarta-feira, Atlético e Palmeiras. Vai ser no Mineirão mesmo ou no Indepa? No Mineirão. Beleza. Eu vou de 0-0. E você, Gui? Atlético e Palmeiras 0-0. 0-0. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. E você? Olha, eu acho que é um dos placares assim, mais difíceis de apontar, apesar de eles terem se encontrado sempre aí. Vou de 2-1 pro Atlético. 2-1 pro Atlético. Atlético Paranaense joga fora contra o Bolívar, certo? Não, joga em casa. Em casa? Na Liga Arena. Não, mentira, joga fora. Joga fora na... 1-1. 1-1, eu vou de 2-0 Atlético Paranaense. Vou de 2-1 pro Vai Bolívar. jogar na altitude? E o Inter pega o River, meus caros. Fora de casa. Lá no Monumental de Nunes, novo, que foi reformado. E lá é híbrido a cama. Olha só. O gramado. É híbrida, quase tapetinho? É 10% natural e 90% de sintético. Então é quase um tapetinho completo. Quase um tapetinho, é igual o do Corinthians, só que o do Corinthians é quase meio a meio, que ela é híbrida. A do Palmeiras, do Atlético Paranaense e do Botafogo são 100%. 2-0 River Plate. 2-0 River Plate, eu vou de 1-0 River. Eu vou de 1-0 River também. Fechou. Fluminense. O Fluminense vai jogar fora de casa também. O Fluminense tá com... O dinizismo é muito louco. A gente não sabe o que esperar. Não, é o Argentino Júnior. Isso, né? A gente não sabe esperar. É difícil, mas eu vou de Fluminense. 2-0 Fluminense. Aonde que é? Vai lá? Fora de casa. 0-2, Guilherme. 0-2? 0-2. Eu vou de 0-1. Sabia que o Argentino Júnior é tudo jogador da Argentina, tudo pequenininho? É tudo de... É o Sub-12. Qual que é o próximo? Sub-12. Brasileiros acabou, né? Encerrou. Né? O Argentino Júnior vai ser 1-1. 1-1. É isso aí, meus amigos. Sub-12. Depois dessa, né? Desses palpites, palpitômetros do Brasileirão. Hoje em dia tem gente de 12 anos que é maior que nós. Maior que não, é fácil. Vai brincando pra você ver. Nós vamos falar de? Ou vai pro intervalo? Não, o intervalo a gente já teve hoje. Você tá querendo tomar outra água? Tomar uma água. Não. Vamos tomar uma água daqui a pouquinho, gente. Agora eu vou dar continuidade ao programa. O Brasileirão fechou, palpites. Provavelmente nós vamos acertar cerca de 2%. Isso. Mais ou menos por aí. É a nossa média. É a nossa média, né? E agora nós vamos diretamente por curiosidades do esporte. Curiosidades do esporte com esse menino aqui, ó. Essa grande criança. Essa criança. Gostei do menino, aí ele vem e fala criança. Gostei mais ainda, Guilherme. Parabéns. Né? Juliano Finamor. Vamos lá. Curiosidades do esporte. Hoje eu vou falar da origem de um lance que tem no futebol. Origem da Argentina. Olha só. Se você falar da Argentina, vamos parar, Guilherme. Não, hoje não é. Eu saio. Hoje só que hoje eu saio e não volto mais. Tá bom. Vou falar da Irlanda então. Pode? Opa, Irlanda é toda gente boa. Não Qual que é o lance do futebol? Vamos lá. Irlanda ou Irlanda do Norte? Irlanda normal. Que é a Irlanda normal. Tá. A laranja, verde e branca. Isso, exatamente. Qual que é o lance no futebol que é um dos mais emocionantes? O gol.
exceto o gol. O passe? A defesa? O cartão? O pênalti. Parabéns, Bravo. Obrigado. Vamos falar sobre a origem só uma do vez, pênalti. Sou um bom aluno. Sabe por quê? O futebol, né, surge ali no século XIX, final do século XIX, e em 1891 ainda não tinha o pênalti no futebol. Já se jogava futebol sem existir o pênalti. Mas aí, uma pergunta, uma curiosidade. Existia demarcação de área? Existia. E a falta batia ali mesmo. O que acontecia? Tudo tiro livre indireto. Aconteceu no jogo do Stoke City e o Notts County, né, válido pela Copa da Inglaterra. O que aconteceu? O Notts vencia por 1-0 quando o seu zagueiro evitou um gol pegando a bola com a mão. Né? Dentro da tipo aquela do Soares lá na Copa, né? Sim. Ele tirou o gol com a mão. E o que aconteceu? O juiz deu uma falta ali do lado da linha do gol. Certo. E o goleiro ficou na frente da bola. Não tinha regra. Não tinha regra. E não tinha barreira na época, nada. Não, a distância era como daqui, eu no Guilherme aqui, né? A falta, acredito eu. Então, ficou ali a linha do gol. Aqui a bola, não tinha espaço nem pra barreira. Certo. Então o goleiro foi e ficou na frente da bola, com os braços abertos, evitou o gol. O que aconteceu? O goleiro irlandês, William McClung, ele foi oficializado, né, como o inventor do pênalti. Ele sugeriu que em casos como esse, devia ter uma distância lá próxima com evidência para o gol. No começo, lá no começo do futebol, 1900, 1910, até 1920, lá no comecinho, teve uma polêmica, porque eles acharam que isso era injusto com o goleiro. Porque era muito fácil de bater e fazer o gol. E o goleiro achava que eles fizeram tipo um protesto, sabe o que acontecia? Na hora do pênalti, o goleiro ficava encostado na trave e deixava o atacante chutar pro gol. Só que tinha a questão dos cavalheirismo daquela época. Eles falavam que era falta de cavalheirismo. O cara meteu uma bomba lá do lado do goleiro. Certo. Aí o goleiro fazia protesto ficando encostado na trave. O centroavante, que queria ser cavaleiro também, ia lá e chutava a bola pra fora. Olha só, que beleza, né? Não, mas você pode acertar. Não, mas eu vou errar. Não, mas por favor, vamos tomar um chá. Era assim. Então a regra depois foi modificada, loucura, né? E aí depois acabaram falando que era proibido o goleiro ficar encostado na trave. Aí o goleiro passou a ser, né, ficar no meio do gol na hora do pênalti. E teve mudanças recentes, né? A gente pega até a Copa de 94, que o Tafarel defende o pênalti do Massaro, ele dá uma puladinha pra frente ali, né? O famoso adiantar. Adiantar. Naquela época ainda não tinha. Hoje o VAR, né? Tem aquela puladinha que o Rogério Ceni Não, aquilo ali ele saiu, ele quase foi na frente do pato. Aquilo lá foi sensacional. Aquilo ali foi shootout. Aquela lá voltou o pênalti. Voltou o pênalti. Mas aí uma curiosidade, né? Que já existiu. Ele não pega aquele. Nossa, aí ia ser muito feio. Não, aí ia ser feio. O juiz deixava rolar. Só de dó. Só de dó. Volta. E volta e acabou. Bom, é só pra gente saber que um dia já existiu futebol sem ter pênalti. O futebol vai se desenvolvendo, né? Tentando melhorar com tecnologia, com novas regras. O que pode melhorar na próxima Copa agora? Porque o futebol não tem Argentina. Eles sempre, vamos lá, isso pode ser também. Vai ser difícil. Não tem como, gente, porque é que negócio. Eles vão vir com aquele, né? Atual campeão. Fomos os campeões. Igual fomos em 2006. Como é que vai ter Messi nessa Copa em 2026? Eu acho difícil. Ainda mais o que ele está fazendo agora. Ele tá aposentado já. Praticamente aposentado. Ele joga uma vez por semana. Em jogos importantes. Né? Ele joga com seus amigos. O nível futebolístico é praticamente zero. Não estou falando mal do futebol dos Estados Unidos, é porque o nível do futebol dos Estados Unidos é muito fraco. É muito fraco. Quem tocou no estúdio de Argentina foi o Guilherme. Não, mas eu falei um negócio legal. Tá. É difícil, eu acho que é difícil que o Messi daqui a 4 anos já vai estar totalmente aposentado. O Messi, então, é igualzinho eu antigamente. Jogava bola uma vez por semana. Com os amigos, o nível técnico não era aquelas coisas. Passou, não, essa parte não, mas passou um tempo aposentou. Detalhe, ele já, quando estava de férias, canhoto igual eu. Olha só. Só o dinheiro que é meio diferente.
Tá bom, Guilherme. Não. Antes, até Tá ainda vendo, no... Márcio, o que você tá fazendo com o nosso Deixando o Bilu teteia. Desde a época do Barcelona, o Messi sabia que ele passava as férias em Miami. Em Miami. Ele sempre gostou de lá. Então ele tá em casa, praticamente, o lugar que ele passava férias. Ele tá 8 horas da Argentina. Olha 8 só que horas coisa. de seus amigos familiares, então é isso. Mas vamos falar de outra coisa sem ser Argentina agora, né? Que milagre. Porque... Nós vamos falar agora de outras coisas. Não, no sim, programa. não. Eu falei porque a Copa, ela sempre deixa alguns legados. Certo. Eles fazem um teste ali que é o crucial. Certo. Gol, a tecnologia da linha da bola. Sim, foi sensacional. Né? Nessa Copa do Mundo. O VAR estreou em 2018. O adiantado Tafarel. Sim. Agora teve a questão do Martínez também, da Argentina, provocar o batedor, Sim. não pode mais, Eu não acho pode isso reclamar, absurdo. tá um Se absurdo. ele tá em cima da né? linha, ele pode fazer o que quiser. Pode fazer, pode falar, bater, fazer gesto. É. Tem igual o goleiro lá da final da Libertadores contra o Fluminense, você lembra? Que ele ficava agachado na rede, Sim. tirou concentração totalmente dos atacantes. Thiago Neves. Mas assim, faz parte isso Jogos aí. mentais. Jogos mentais. Exatamente. Exatamente. Meus amigos. E na última Copa, o que deixou de legado? Teve o impedimento instantâneo, que não tem tecnologia para outros jogos, mas deixou os acréscimos nos jogos grandes. Não sei se Parou. Hoje no Brasil tá achando que é Copa do Mundo, mas assim, na minha opinião, o que acontece? Sempre foi muita briga. Não, mas antes era 1 minuto no primeiro tempo, 3 no segundo. Era uma... Mas, dificilmente assim, ia passar. E sempre reclamavam. Aí não, então não é 3 minutos, agora vamos pra 10. Então acho que tem que ter eu entendi. o meio termo ali. Eu acho que 5 minutos de acréscimo, né? Se você contar lá Contra o Pouso Alegre, outro juiz deu 11 minutos. Não, mas se você contar aí as substituições, as saídas, aí uma parada aqui, uma parada ali, outra parada, no máximo 6 minutos, eu acho, na minha opinião. Porque eu acho que 7, 8, 10 minutos é muita coisa a mais. É muita coisa a mais. Mas... Veio da Copa. Quem sou eu para dizer algo? Depende dos acontecimentos, né, do jogo. Maravilha. E falar em futebol, o Juliano Finabu e Guilherme Medeiros, nós temos algo nesse programa que praticamente finaliza esse programa, né? Que é... Narrações inesquecíveis. Maravilha. Narrações inesquecíveis hoje com um golaço e seguindo a ordem alfabética, estamos no Internacional de Porto Alegre. E hoje com um golaço do Internacional de Porto Alegre, de um grande... Saudoso ídolo centroavante do Internacional. Ídolo do Internacional, campeão mundial com o Internacional. Do Goiás também. Do Goiás também, ídolo do Goiás, não campeão mundial com o Goiás, mas ídolo do Goiás jogou também. no São Paulo. Jogou no São Paulo. Um cara que era do bem, né? Todos gostavam dele, carismático. Gente boa. Que é o Fernandão. E o Fernandão fez um gol maravilhoso, antológico na minha visão, contra o Curitiba lá em 2004, no estádio Beira-Rio, um golaço de Fernandão. Na direita está colocado o zagueiro Wilson. Pra se ter uma ideia de como o Inter tenta chegar. Gavilã no peito, o lençol, a pedalada. Um golaço do Beira-Rio. Uma bicicleta, um lençol no zagueiro, uma pedalada e aí fez lembrar Pelé, fez lembrar tantos grandes craques do futebol brasileiro. Fernandão, eu lembro na minha memória visual um gol igual a esse feito pelo mesmo Fernandão no time do Goiás. Que golaço, meus amigos, a que criança golaço. dormiu. Deu um lençol e uma bike. Lá no cantinho do gol. E o Fernandão fazia isso muito, né? O Fernandão, ele fazia muitos gols bonitos. Ele era alto, mas ele era ágil, né? Habilidoso. 1,90 m. Ele fez gol de bicicleta no Goiás também, né? Não tão bonito quanto esse, porque esse eu falo uma esse coisa. foi sensacional. Que golaço. Maravilhoso, Fernandão. Pagou ingresso. Você sabia uma curiosidade? Eu já vi o Fernandão jogando pessoalmente. Lá no Pacaembu, quando ele jogava pelo Goiás. Ganhou. Foi aquele jogo. 4, né? Antes tivesse sido 3. Foi 4-1 pro Goiás. Quem fez gol que jogo? Fez. Deve ter feito. Fernandão, era muito difícil ele passar o jogo. Corinthians, o Ronaldo estava já quase se aposentando, Você né? viu o Ronaldo jogar, então? Viu o Ronaldo jogar. Legal. Viu o Ronaldo jogar. Eu vi o Ronaldo nascer futebol, você viu ele no encerramento. Verdade. Mas você não viu nada. Eu não vi. Quando o Ronaldo saía naquela época, que ele não aguentava jogar o jogo todo,
entrava o Bill. Lembra do Bill que jogava no Corinthians? Cada um, né? Ruim. Pensa num cara ruim. Era o tal do Bill. Cada um. Bora, Bill. Não, tinha o Souza também. Souza era melhorzinho. Mas nesse jogo que eu fui, o Souza, pra quem não mas lembra, foi o Bill que fez o gol. Não, mentira, foi o gol do Dentinho, mas o Gil... Dentinho que foi pra Ucrânia e lá ficou, né? Shakhtar dos Lesques. Exatamente, é o time dos brasileiros na Europa. Inclusive anunciou hoje o Aguinaldo do Vasco. Aí, tá vendo? Mais um brasileiro. Quem anunciou? O Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk. É isso aí. Vocês lembram? Nunca comentei dele aqui. Não. Vocês lembram quando o Corinthians contratou o cara que ia ser tipo um Messi, que ele tinha uns lances assim diferentes? De Federico. Nossa! Matias de Federico. Meu Deus. Lembro disso. É daquelas contratações que entram por... Depois vocês Nenhuma supera Zizal. Zizal. Nenhuma. Zizal e a Costa. O Zizal tá aqui, já veio por marketing, né? Não, o Zizal e a Costa tá aqui, ó. Esperando. Pior. De Federico. Finazzi. É que o Finazzi jogava bola ainda. Finazzi jogou bola, só que... Finazzi jogava, mas a uma parte triste, né? O Acosta jogou muito tempo no Curitiba, jogou bem no Curitiba. O Acosta. Sentiu a camisa, então, depois. Sentiu. O Acosta, eu lembro dele jogando muito bem no Curitiba. Eu lembro disso. Então é o Zizal. É o Zizal. Esse do Zizal do Gaia. Maravilha. E, crianças, para finalizar o programa de hoje, nós falaremos um pouquinho de Copa do Mundo de futebol feminino, que está acontecendo na Nova Zelândia e na Austrália, né, meus amigos? E o Brasil continua naquela, né? Na Copa do Mundo não pode encontrar a França pela nem no masculino, nem no feminino. Somos fregueses do masculino. Deu problema. Perdemos novamente, saímos perdendo de 1-0, empatamos no segundo tempo. Só um brasileiro eliminou a França na Copa. Quem? De 58. Quem? Fez 3 gols na semifinal. Quem? Pelé. O Pelé. Não, é o Pelé. Na semifinal de 58 Mas foi a única disso, vez que o Brasil ganhou da França. Depois disso, ninguém... Na Copa do Mundo. A feminina nunca ganhou, né? E a única vez que o masculino ganhou foi em 58. Então, somos fregueses. Nós temos que colocar os pezinhos no chão e falar assim, somos fregueses da França. Bravo. 86, que é a primeira lembrança que eu tenho, o primeiro jogo de Copa que eu tenho lembrança, 86, que foi pros pênaltis. Só deu o Brasil. Então, mas Só deu o Brasil, a França do Platini. Acabou eliminando o Brasil. E diferente de só deu o Brasil, nesse jogo Brasil e França no sábado de manhã, foi sábado, né? Foi sábado. Acordamos cedinho, 7 horas da manhã o jogo. E fui assistir o primeiro tempo do Brasil horrível. O Brasil não jogou... Não, apático. O Brasil, aquilo que tinha acontecido contra o Panamá, aquela questão tática do time de sair jogando, um desespero, não sei se bateu aquele desespero de somos fregueses, ansiedade. França. E a França, que precisava ganhar, porque ela tinha empatado contra a Jamaica. Então ela precisava ganhar, mas a França, assim, muito bem organizada, um ataque muito bem. Só que na hora que o Brasil voltou no segundo tempo, a França conseguiu 1-0 no primeiro tempo, saímos perdendo. Na hora que gol voltamos, de cabeça, né? Exatamente, uma tabelinha de cabeça, né? Tabela de cabeça. Voltamos pro segundo tempo, voltamos muito bem. Voltamos tocando a bola, voltamos, né? Tanto que saiu rápido o gol, né? Exatamente, o gol da Debinha. Então conseguimos um empate. Só que logo depois, uma cobrança de escanteio, a zaga do Brasil deixou a maior jogadora delas, da seleção francesa, a maior em termos de artilharia, que a França ela veio pro futebol feminino por causa dessa zagueira. Ela tem 1,90 m, ela vem sozinha lá da grande área, dá a volta pelos arqueiros. E numa foto que eu vi na internet também, depois fui conferir lá no lance, as 10 jogadoras do Brasil estavam dentro da área. E deixaram ela livre. Sim, a mais alta. É o que a Pia? Pia. É a técnica Pia, sueca. Sueca, Pia. Ela faz marcação por zona. O Brasil melhorou muito nessa questão de marcações de escanteios, bolas paradas no futebol feminino. Só que quando você tem uma jogadora que se destaca pelo tamanho, pela habilidade de percepção de colocação dentro da área e sabe finalizar muito bem, que hoje ela é artilheira da seleção francesa, da história da seleção francesa. Olha só. Então você sabe que ela tem noção. Você não pode deixar uma zagueira dessa sozinha. E ela saiu. Cara de brava, né? Cara de brava. E cara de quem tá brincando no campo, assim. Ela não. Tô brincando, isso aqui é normal, fiz um gol. Ela não subiu, Juliana. Ela foi sozinha sem pular. Então não pode. Agora nós temos, né? Acho que o jogo será. Quarta-feira nós temos jogo. 7 horas da manhã. Precisamos vencer de tudo quanto é jeito a Jamaica, que não é fácil a Jamaica. A Jamaica está na frente do Brasil
Hoje está a França com 4 pontos, Jamaica com 4 pontos, Brasil com 3 pontos e Panamá com nenhum ponto, com 1 ponto. Né? Não, com nenhum ponto. Então, teremos que ganhar para classificar em segundo lugar, que provavelmente a França vai meter um sacode também na seleção do Panamá. Então, meus amigos, é um jogo de vida ou morte na quarta-feira, se não classificamos, voltaremos para casa. Aquela expectativa de chegar pelo menos nas quartas de final. Sabemos que não é a seleção, não é uma das melhores seleções que já tivemos em termos de habilidade, mas em termos de treinamento conjunto é uma das melhores. Então, criou-se uma expectativa que no primeiro tempo foi bem, assim, enquanto a França foi frustrante, porque não teve bem taticamente, por isso perdemos o jogo. Eu tava vendo aqui, né, o Brasil ele pode passar pela Jamaica e se classificar para as oitavas. Sim. Vai pegar o segundo colocado, ele classificando em segundo, vai pegar o primeiro colocado do grupo da Alemanha. A Alemanha que é, de novo, a cotada, como fala? Quando ela favorita para ganhar o Mundial. E que perdeu para a Colômbia por 2-1. Você viu que jogo? Eu não acompanhei esse jogo, sinceramente. De uma menina da colombiana. A menina joga muito, filho. Ela só dominou, cortou pra direita e deu um tapa. Eu falava pra você, falei, que isso? Que isso, maravilha. Então o Brasil pode pegar, né, pode ser até a Alemanha nas oitavas. O Equador, vamos lá, pode ser o clássico sul-americano. Pode ser Equador? Pode ser. Mas vamos ver. Vamos aguardar e vamos torcer para que consiga, igual o Bravo falou, chegar nas fases de mata-mata. Isso, que é o esperado, né? Uma seleção que, queira ou não queira, chegou muitas vezes em Olimpíadas, foi campeã olímpica, mas não Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pegamos a França pela frente, meus amigos. A França foi eliminou o Brasil na última Copa. Exatamente. E agora venceu, colocando o Brasil numa situação complicada aí contra a Jamaica. Exatamente, Juliano Finamor. Já vai ser um jogo decisivo, né? Já na fase de grupos. Na fase de grupos. A gente fala, né? Fala pra nada. A gente fala. Pelo amor de Deus, então tchau, Juliano. Mas o pessoal tem falado que a gente fala bem. Que a gente comenta bem. Mandar um abraço lá pro Dimas, meu amigo Dimas também, Dimas. que falou que já acompanhou o nosso programa. Um abraço. Aqui. Venha nos visitar, na Dimas. TV Câmara. Escolha o próximo Narrações Inesquecíveis. Pode escolher, vou mandar tá? Manda uma mensagem pra ele lá, Juliano. Pode deixar. Dimas, será pra você, Dimas. Maravilha? Maravilha. Show de bola, crianças? Show de bola. Maravilha, então, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.